Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pessoal pelas mensagens. Bom, eu eh, vou tentar me apresentar um pouco rapidamente. Eu sou o professor Fernando, sou fisioterapeuta, engenheiro mecatrônico, dou aula no Salesiano de Araçatuba e tomei essa iniciativa de criar essa live com o interesse de trazer mais conhecimento a público, né, ao leigo, da universidade e profissionais de destaque, que eu conheço bastante profissionais de destaque. Então resolvi trazer para o público em geral um conhecimento mais avançado desses profissionais e daqueles que estão dispostos a trazer um pouco de conhecimento. Pessoal, o Selmo está aqui entrando. Bom, deixa eu falar um pouquinho rapidinho antes do Selmo falar. O Selmo é meu companheiro de trabalho, ele é fisioterapeuta, foi meu aluno em 2009, né, rapidamente assim. Tinha acabado de entrar na universidade, então não sou velho. E posteriormente, o Selmo veio a ser meu companheiro de trabalho. É um profissional brilhante, tem aí outros cursos, né? Outras faculdades também, farmacêutico, geógrafo, logo pega também a psicomotricidade, né? Já tem a pós em psicomotricidade e é orientador de estágio também. Então eu trouxe ele, como ele tem experiência na área, então eu trouxe ele para dar uma aula para a gente sobre psicomotricidade no autismo, né? Gostaria de dar a palavra ao Céu, mas primeiro eu gostaria de fazer algumas perguntas, né? Só para esclarecer para o público em geral, para deixar mais fácil a conversa, né? Para a gente falar a mesma língua e todos entenderem o que você está falando, tá? Eu gostaria de saber, Selma, o que é a psicomotricidade? O que é o transtorno do espectro autista? Como que ele é diagnosticado? Como que a gente sabe que uma criança tem, difere das outras? Você pode explicar para a gente de uma forma bem simples? Primeiramente, boa noite a todos que estão presentes nessa live. Agradeço o convite do Fernando quando ele me direcionou sobre a ideia, sobre o projeto de estar realizando, né, esse projeto. Um projeto que eu achei muito interessante. E quando nós fomos escolher o tema da live, nós resolvemos escolher o tema psicomotricidade. Eu sou especialista em psicomotricidade pela Faculdade Campos Elíseos de São Paulo. Sou especialista também em gerontologia, especialista em docência no ensino superior e estou concluindo a formação em ABA, que é um método muito importante na terapêutica de crianças com transtorno do espectro autista. Bom, o TEA, ele é um transtorno psiquiátrico que tem uma história bem sistematizada. Por quê? O TEA, ele não é algo novo, tá? O TEA, ele sempre existiu. Sempre tivemos crianças, jovens, adultos com transtorno do espectro autista. Mas o que acontecia? O TEA, ele era classificado como esquizofrenia. Ele estava inserido dentro da esquizofrenia, tá ok? Nós tivemos vários estudiosos que começaram a observar características do TEA em crianças e até em adultos. Em 1911, nós tivemos um psiquiatra lá da Suíça, Eugen Bleuler, que ele sistematizou o transtorno do espectro autista, usando o termo autismo pela primeira vez,
mas ele não foi tão aceito pela comunidade científica por conta que ele não estudou, não fez nenhum grupo de estudo sobre isso, ele apenas cita. Em 1943, Leo Kanner, ele começa a observar 11 crianças, né, a relação de comportamento, a relação de interação social. Em 1943, ele até faz uma publicação, e aí ela foi bem aceita pela sociedade científica, tá ok? E foi sistematizando. A partir da terceira edição do DSM-3, né, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, a gente fala que é a Bíblia da psiquiatria, o transtorno ele aparece, tá? Ele aparece, ele é citado, e consequentemente ele foi alvo de muito estudo, de adaptação. Nós tivemos o DSM-4, que classificava o TEA em vários tipos, e atualmente, a partir de 2013, foi lançada a edição do DSM-5, e hoje nós classificamos o transtorno do espectro autista. Ele é bem sistematizado dentro do DSM-5, e ele é dividido em 3 graus: TEA leve, moderado e TEA grave. Então, um pouquinho da história do... O TEA tem cura? É uma doença que tem cura, é uma característica? Tem como reverter? Como que você me explica isso? Fernando, o TEA, o transtorno do espectro autista, não tem cura. A criança, ela nasce, ela vai crescer, ela vai ser um adulto e posteriormente um idoso com TEA. Não tem cura. O tratamento, ele é multidisciplinar e a gente foca em todas as habilidades do indivíduo. Ele não tem cura. E quais profissionais, assim, no geral, trabalham com autista? Fora o fisioterapeuta, o psicólogo e o médico, tem algum outro profissional que é importante que você pode indicar, assim? Na verdade, todos os profissionais são importantes. Nós somos uma equipe multidisciplinar. Claro, quem vai dar o diagnóstico é o médico, né? O F84, que é o CID do autismo. Mas todos os profissionais no processo de avaliação, eles são importantes. O fisioterapeuta, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, farmacêutico, nutricionista, enfim, todos estão inseridos dentro desse contexto de avaliação, tá ok? Então, todos são importantes. Me fala um pouquinho. A gente vai discutir hoje, que é a sua área, que é a psicomotricidade, né? Só que isso é novo pra gente, né? No Brasil é novo, né? E é pouco conhecido, né? Muito conhecido entre os especialistas, mas mesmo entre os profissionais há uma grande confusão do que é a psicomotricidade, se está invadindo a área de outro, etc., né? É bem complexo. E eu gostaria que você explicasse para a gente o que é a psicomotricidade, exatamente, né? E o que faz o psicomotricista. Bom, o surgimento da psicomotricidade, Fer, a gente... eu mesmo gosto de sempre unir a psicomotricidade com a neurologia. A psicomotricidade, ela surge no contexto da neurologia. E qual o contexto? O contexto da sistematização do corpo. A neurologia, ela vai estudar condições, ela vai estudar doenças que envolvam, né, toda a maturação, que pode ser pré, peri, pós-natal, todas as alterações que vão estar envolvendo o sistema nervoso. Mas o que acontece? No início dos anos de 1900, eles começaram a questionar a questão da função do corpo. O corpo como agente transformador. O que acontece? O termo psicomotricidade, ele foi sistematizado por Dupré em 1908, 1909, e ele traz a figura da debilidade motora. Ou seja, o corpo
em perfeita harmonia, ele vai trazer um equilíbrio, uma fluidez de movimento, de coordenação, de equilíbrio. Um corpo bem fluido, você vai ter uma parte intelectual bem elaborada. Você vai ter uma aprendizagem melhor. Então, a partir daí, a gente o pessoal foi discutindo essa relação intrínseca entre corpo, ambiente, aprendizagem, harmonia de movimento. Então não dava mais desculpa, para a gente associar apenas uma lesão em determinada área, sem considerar o corpo como um todo, tá ok? Em 1925, Vallon, que era médico psicólogo, ele ocupa-se do movimento na categoria da relação do afeto, da emoção e do ambiente. Um movimento a ser executado, ele está associado a um corpo, ele está associado a um afeto, a uma emoção, uma significação. Então, a psicomotricidade, ela traz conceitos que ordenam um movimento, um corpo, um ambiente, uma situação. Em 1947, a Rui Guerra, que era um psiquiatra, ele define a relação corpo, ambiente, espaço, com alguns autores estudiosos, tá? Piaget, Freud, Vallon. E a psicomotricidade, ela vai sistematizando. E aí o corpo, ele passa a ser esse agente transformador. Nosso corpo, ele vem. Quando a gente nasce, é como se nós fôssemos uma folha em branco. E aí, conforme nós vamos se inserindo nesse ambiente, se inserindo nessas relações sociais, nessas relações culturais, nosso corpo, ele vai se moldando e ele vai criando novas conexões de aprendizagem, novas conexões emocionais, novas conexões afetivas, e aí a gente vai se transformando, e esse corpo, ele se torna num agente transformador. Então a psicomotricidade, em termos técnicos, termos reflexivos da sua evolução, ela é bem profunda. Porque se a gente pegar lá na filosofia antiga, na Grécia Antiga, a valorização do corpo já era bem questionada. E aí, ao longo de toda essa transformação da psicomotricidade, o corpo, ele vai sistematizando como um agente que está relacionado a tudo, tá ok? Então, não sei se eu fiz entender, é isso. Então você quer dizer que o ambiente, por si só, né, e as relações com o outro, né, com a família, com o responsável, ele tem uma influência na parte motora da criança. Todos os fatores. Nós dizemos que o corpo, ele está inserido dentro de um contexto amplo. Nós estamos inseridos num contexto cultural, num contexto social, num contexto ambiental. O ser humano, ele se adapta a diversos ambientes. Nós temos pessoas em ambientes mais frios, em ambientes mais quentes, em diferentes altitudes, pessoas que convivem, moram em topo de montanha, pessoas que moram numa altitude mais baixa. Então, o nosso corpo, ele se eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro, vou ter meus costumes brasileiros. Se eu nasci na Europa, vou ter meus costumes, minha adaptação. Esse corpo, ele acompanha. E aí também tem a questão do afeto, a questão das emoções. Se você está depressivo, o seu corpo vai acompanhar uma aparência depressiva. Então, o nosso corpo, ele é o agente do meio interno, como alguns autores falam, com o meio externo. Então, mas nesse caso, a gente não cai naquele problema de que qual que é a nossa competência como fisioterapeuta? Ou qual que é a competência do psicólogo como um psicomotricista ou como um outro profissional como o TO? Qual que é a competência de cada um desses profissionais dentro da psicomotricidade? Bom, aí que está. O nosso corpo, ele está inserido em um contexto emocional,
em um contexto afetivo, em um contexto motor, em um contexto social. A psicomotricidade, ela abrange todos esses fatores. Então, eu posso ser um fisioterapeuta e trabalhar com a psicomotricidade? Posso. Eu posso ser um TO e trabalhar com a psicomotricidade? Posso. Posso ser psicólogo? Posso. Você é geógrafo. Você é geógrafo. Geógrafo, farmacêutico. Então, você é geógrafo. Você trabalharia na educação com psicomotricidade? Trabalho com a educação. A psicomotricidade, ela bem executada dentro do ambiente escolar, ela vai favorecer uma aquisição de aprendizagem muito maior. Tá, ok? A psicomotricidade dentro da fisioterapia, se eu trabalho o componente motor associado a todas as ferramentas que a psicomotricidade me traz, eu consigo ter uma sessão muito mais bem elaborada, muito mais dinâmica e, consequentemente, o meu objetivo vai ser muito mais acelerado. E você poderia pontuar para a gente quais são alguns fatores que influenciam nesse neurodesenvolvimento? Vamos dizer, o neurodesenvolvimento, né, da criança autista? Neurodesenvolvimento infantil, no geral. Bom, nós temos vários autores que destacam os fatores psicomotores. Eu sigo bastante Vítor da Fonseca, tem alguns livros dele, e ele sistematiza os fatores psicomotores em 7. Nós temos 7 fatores psicomotores, nas quais nós temos que levar em consideração dentro da psicomotricidade. Aí que tá, Fernando, muitas pessoas trabalham com psicomotricidade e não conhecem quais são os fatores psicomotores. Na verdade, as pessoas têm uma dificuldade de contextualizar a psicomotricidade em suas competências, tá ok? Dentro da fisioterapia, nós vamos enfocar a psicomotricidade principalmente nas questões motoras, nas questões de coordenação, nas questões de equilíbrio, noção de tempo, espaço, por conta que toda a nossa conduta ela vai abranger algum tópico desse. Mas os fatores psicomotores, o primeiro fator que nós podemos citar é o fator noção de corpo. O que é a noção de corpo? É a minha a consciência que eu tenho do meu corpo no espaço. É a consciência que você tem duas pernas, 2 braços, enfim, a criança tem que ter essa noção. Outro ponto é a lateralidade, tá? Direito, esquerdo, a gente sabe que isso está dentro de uma maturação, isso tem que ser trabalhado. O hemisfério cerebral direito, hemisfério cerebral esquerdo, porque a criança ela não tem uma dominância de hemisfério, mas a partir do momento que isso é trabalhado, que vai acontecendo o desenvolvimento da criança, ela vai ter uma dominância, ou direita ou esquerda, que está associada a vários fatores, entre as quais hereditariedade, a questão dos pais, da família, a questão escolar, do professor, bom, enfim, esses fatores. Nós temos outro fator, é o fator equilíbrio. Esse fator é muito importante, principalmente dentro da fisioterapia. Se a criança tem um equilíbrio eficaz, ela vai ter uma fluência de movimento melhor, ela vai ter uma economia de ajustes motores, porque ela consegue se manter dentro do espaço. Outro fator, a tonicidade. A criança, ela tem uma tonicidade que varia ao longo do dia. Na verdade, dentro da psicomotricidade, a gente fala que é o diálogo tônico. O tônus ele está associado às emoções. Quando a criança dorme, ela está mais calma, ela tem um tônus diminuído. Quando a criança brinca, quando a criança pula, quando a criança está eufórica por alguma coisa, ela tem um tônus aumentado. Então o corpo ele tem um diálogo tônico. Quando eu pego uma criança para uma sessão de psicomotricidade, eu preciso já estabelecer esse diálogo tônico. Eu preciso, pelo tônus dessa criança, estabelecer um vínculo, e esse vínculo ele pode ser um vínculo que eu já consiga saber o que está passando com a criança e como essa criança está reagindo ao meu tratamento. Então o diálogo tônico ele é presente dentro da terapia, dentro de casa,
A mãe com o bebê, ela tem uma permanência de um diálogo tônico muito intenso, pelo toque, pelo carinho, pela amamentação. Então, Selma, nesse caso, se o diálogo tônico, que é na questão da emoção, você sabe que a criança autista ela tem essa dificuldade de comunicação do sentimento, comunicação com o mundo externo. Como que eu posso aplicar a psicomotricidade no TEA com o objetivo de melhorar esse equilíbrio tônico, que é esse fator importante que você falou, se eu não consigo ter essa comunicação? Como que a gente traduz isso para a criança? De que forma que a gente aplica isso? Bom, um dos fatores que eu não comentei é a noção espacial. A criança autista, muitas vezes, ela não tem essa noção espacial do corpo no espaço, por conta da diminuição de alguns sentidos, de algumas outras vertentes. O que acontece? Quando eu tenho uma debilidade desses fatores psicomotores, a criança ela perde a consciência do seu corpo, ela tem uma dificuldade de percepção, ela tem uma dificuldade de adaptação, de coordenação, de equilíbrio, até de resposta motora. Então, ela tem dificuldade de orientação espaço-temporal, de situação de tempo. A criança com autismo, nós precisamos dar uma atenção redobrada, por conta que o TEA ele tem as suas particularidades. Vamos dizer que a criança autista, ela pode ser hipossensível, ela pode ser hipersensível, e ela tem uma variância. Nenhuma criança autista é igual a outra. Então eu tenho criança que tem aversão ao som, aversão ao toque. Eu tenho uma criança que ela não sente como deveria sentir, ela tem uma hipossensibilidade. E ela fica procurando sensações. Então, o primeiro passo é você avaliar, ter uma boa avaliação clínica do grau do autismo, das habilidades dessa criança, aplicando os fatores psicomotores. Ou seja, eu tenho uma criança hipotônica, então a tonicidade dela está diminuída, eu preciso trabalhar dentro da fisioterapia, eu preciso trabalhar uma modulação desse tônus, eu preciso oferecer estímulos que vão favorecer o tônus ser aumentado. Então, a avaliação, ela se dá, a avaliação fisioterapêutica dentro do TEA, mas aí eu faço a junção com os fatores psicomotores e aí eu vou usar a minha conduta dentro da psicomotricidade que nós vamos falar ainda. Selma, eu gostaria de saber, mas na prática, assim, qual que é a base do atendimento? Como que você aplica o atendimento? Qual que é a base do atendimento psicomotor? Bom, a base da psicomotricidade é o lúdico, é o brincar. Nós vamos utilizar do brincar o tempo todo. O brincar, ele vai favorecer que a criança ela viva o contexto de ser criança. E nós também vamos entrar nesse mundo. Facilitar a assimilação, né? Nós vamos fazer o confronto de situações com a realidade da criança. Para a criança, nós estamos brincando. Mas nós temos um alvo terapêutico. Então, nós temos aqui a aceitação de limites, nós temos o confronto com o outro, por conta que eu posso estar fazendo uma atividade em grupo. Isso na psicomotricidade escolar. Estabelecimento de regras também. Então, eu posso estabelecer regras dentro desse contexto. Eu posso trabalhar também sensações, emoções. Então, tudo está contido dentro do lúdico. Claro que você tem que observar a brincadeira, o objeto lúdico a ser inserido na criança com a idade motora dela. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Tá ok? Selma, tem uma pergunta aqui do Jander. Sim. É um amigo meu. Ele pergunta se numa crise sensorial, o autista, ele, em alguns casos, ele reage com certa violência, né?
esse autista, ele reagindo com certa violência, você pode aliviar esse estresse? Bom, quando uma criança autista entra em crise, primeira coisa, nós temos que perguntar o que fez essa criança entrar em crise. É alguma coisa que foi em excesso que fez essa criança entrar em crise. Pode ser meu comando verbal, pode ser minha sala, pode ser um som externo, pode ser iluminação, pode ser brinquedo, enfim. Eu preciso, primeira coisa, estar estabelecendo o que causou isso e eu preciso esperar essa criança se reorganizar. Crise pode ser sinal de que algo está errado. Então, nós vamos esperar a criança se reorganizar, identificar o que causou essa crise e retirar esse elemento. Nós temos algumas técnicas quando a criança entra em crise, por exemplo. Ela pode entrar numa crise, ficar agitada. Então, a gente vai acalmar a criança. Se você está fazendo alguma brincadeira que tem algum brinquedo que está emitindo som, você vai desligar o brinquedo, você vai inibir algum ruído, enfim, você vai identificar o que causou e inibir aquilo. E aí você vai se reorganizar na terapia para que a crise não aconteça novamente. Tá ok? Então, tem uma outra pergunta. Dentro da fisioterapia no TEA, como que a gente pode melhorar? O que a gente pode melhorar na parte motora com a prática de psicomotricidade? A psicomotricidade, ela favorece todos os níveis motores. Se você faz um tratamento bem sistematizado, você trabalha todos os aspectos psicomotores necessários, e você trabalhando eles de uma maneira coerente, de uma maneira sistematizada, você vai conseguir outros aspectos. A gente fala eu falei dos 7 fatores psicomotores. A gente fala que eles são hierárquicos. Então eu preciso começar a trabalhar com essa criança motora. Eu preciso começar a trabalhar o tônus, lateralidade. Preciso trabalhar noção espacial, praxias, para ela ter um ritmo, uma fluidez, uma excelência nos seus movimentos. Mas com a psicomotricidade, através do lúdico, eu consigo trabalhar todas essas vertentes e, consequentemente, eu consigo melhorar a respiração da criança, eu consigo melhorar padrão postural, eu consigo melhorar força e as habilidades motoras, habilidades de correr, saltar, pular. Então, é um trabalho global que favorece todas as vertentes neuropsicomotoras. Mais uma perguntinha. Dentro desse mesmo cuidado com a criança autista, a gente conhece muita gente que tem um filho autista, que já faz o tratamento, né, já faz o acompanhamento. Eu não conheço um parente, um responsável, um pai e uma mãe de um filho autista que cuida de qualquer jeito, né, que maltrata. Eu não conheço, definitivamente. Todos que eu conheço são muito bem tratados, são muito bem atendidos, também pelos profissionais. Me parece que os profissionais que entram na área de neuropsiquiatria, no caso, ou de psicomotricidade, né, para atender o autista, já entram por amor mesmo, né? Eles entram porque gostam do que fazem e são consequentemente muito bem atendidos, né? Porém, em casa, né, os pais, como que eles podem lidar com a criança e potencializar, enfatizar o cuidado com o autismo para, vamos dizer assim, obter uma efetividade máxima do tratamento? Eu falo assim, como que eu vou poder fazer na minha casa para que meu filho obtenha um ótimo resultado na terapia? A mesma coisa do inglês, né? Eu quero aprender inglês. Se eu vou lá 2 horas por semana na escola de inglês,
e chego em casa e não vejo nada de inglês, é muito difícil de eu aprender inglês, né? A academia também, se eu vou lá 1 horinha por 2 horinhas por semana, provavelmente eu não vou ficar forte nunca, né? Então, assim, no autismo, o que a gente pode fazer em casa? Os leigos, vamos dizer assim, as pessoas que não têm conhecimento de psicomotricidade, não têm conhecimento de fisioterapia, dá uma luz pra gente. Bom, a psicomotricidade, ela começa quando? A gente fala que a psicomotricidade ela começa dentro do ambiente intrauterino. A criança ela já tem, ela já recebe todos os sentimentos da mãe, ela recebe o alimento da mãe, ela consegue sentir a temperatura, a respiração, os movimentos das vísceras. Então a criança ela está inserida já no ambiente psicomotor. E quando a criança nasce, lembra que eu falei que ela é como se fosse uma folha em branco? Ela vai ter um corpo que vai estar inserido dentro de um espaço ambiental, cultural, de emoções e de vários significados. A partir do momento que a criança nasce, ela já está inserida num contexto cultural. A família é um contexto cultural, é um contexto social da criança. Ela começa a se interagir com outras pessoas. Não importa como seja essa família, quantas pessoas convivem com essa criança. Então, os pais, eles são responsáveis pelo desenvolvimento da criança. Como a escola é responsável, como o terapeuta é responsável, enfim. Mas a psicomotricidade, ela pode ser realizada, começar a realizar ela em casa? Pode. Quanto mais eu faço que essa criança tenha consciência sobre os seus movimentos, sobre o seu corpo no ambiente, no espaço, na sociedade, eu trago benefícios de desenvolvimento neuropsicomotor de uma forma mais saudável, de uma forma mais eficaz. E, consequentemente, eu vou melhorar a aprendizagem da criança, a aquisição de novos conhecimentos? Com certeza. Então, podemos realizar a psicomotricidade em casa? Não, claro que nós não vamos pegar teorias, né? Você tem que ter a formação. Nós temos que ter a formação para estar aplicando de uma forma eficaz. Tem que ter vínculo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade. Se for trabalhar com psicomotricidade, faça uma pós-graduação de acordo com o objetivo da psicomotricidade e da linha, porque dentro da psicomotricidade nós temos a linha educacional, nós temos a linha clínica, então tem que estar atento a isso. E o olhar vibrátil, que a gente fala muito dentro da psicomotricidade sobre as relações, todas as relações psicomotoras, e também o contexto dessa linguagem tônica, de estar já no primeiro momento com a criança identificando o que está se passando. É isso. Selma, temos mais uma pergunta aqui, que é do Leonardo. Ele pergunta qual o método que você mais indicaria para trabalhar com o TEA? Qual traria mais benefícios? A convencional, a fisioterapia convencional, a hidroterapia ou o método Bobat? Como que você responderia isso? Não existe o melhor método. Existem ferramentas. A psicomotricidade ela é uma área bem ampla. No entanto, que psicomotricidade é profissão. Nós temos um decreto de profissão. Nós vamos ter cursos de graduação de psicomotricidade. Não existe a melhor forma de se trabalhar. O que existe é a individualidade da criança e o que eu preciso trabalhar com ela. Então eu não levanto a bandeira do Bobat, não levanto a bandeira da integração sensorial, da psicomotricidade, saindo um pouco do contexto específico da psicomotricidade. Existem patologias e existem necessidades. O bom profissional é aquele que sabe usar a sua formação, a sua especialização na resolução do quadro de diferentes patologias. Você gosta de psicomotricidade, quer trabalhar com psicomotricidade? Encare a psicomotricidade como uma forma de trabalhar como um todo. Eu gosto do método Bobat. Então, vamos fazer a formação e aplicar o Bobat
não nos pacientes que precisam, mas em alguns momentos, eu particularmente dentro do transtorno do espectro autista, eu preciso utilizar outras ferramentas. Então, para isso, nós temos a ferramenta ABA, que nós trabalhamos as questões comportamentais com os reforçadores. Enfim, tem informação para isso. Dentro da fisioterapia, tem um método DIR Floor Time, que trabalha uma questão dentro da afetividade, dentro das questões motoras, um trabalho mais voltado para o solo. Tem a fisioterapia aquática, através de métodos como BAD-RAGAS, Helwig, inclusive eu tenho publicações sobre isso, que o método BAD-RAGAS, para fortalecimento, método Helwig, para dar uma fluidez de movimento, acalmar a criança, é muito interessante. Nós temos a ecoterapia, que também é muito interessante para crianças com TEA. É um método que vale a pena, porque o movimento tridimensional do cavalo, ele oferece estímulos proprioceptivos de uma gama que a gente não tem noção. São milhares de estímulos. Nós temos a integração sensorial, que a gente trabalha muito bem com os nossos colegas terapeutas ocupacionais. Enfim, existem vários métodos, mas cada criança ela vai responder de tal forma na qual a gente vai sempre ter essa sensibilidade, certo? Só para a gente, antes de fazer uma última pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta da Rosângela Scardovelli. Quanto tempo que a gente pode diagnosticar? Com quanto tempo que a gente diagnostica? Então, nasceu a criança, a gente tem lá a criança, a gente começa a perceber que ela é um pouco diferente, né? Demora um pouco mais para ter alguns tipos de reações. Quando que o momento de procurar ajuda? Com que idade se identifica o autismo? O autismo hoje, ele tem um diagnóstico precoce. A literatura traz que nós podemos dar uma intervenção e um diagnóstico precoce do 0 até os 3 anos de idade. A dica é sempre ter um olhar aguçado. O profissional tem que ter esse olhar, os pais precisam ter esse olhar. Como são os reflexos do bebê, como são os movimentos dessa criança, a relação de fixar o olho, principalmente na mãe, porque a criança ela tem uma relação muito íntima com a mãe. É uma criança que não fixa o olhar, que não procura, parece que ela tem uma diminuição do reflexo de sucção. Então os reflexos primitivos parecem que são meio lentos. Essa criança ela demora para engatinhar, ela demora para sentar, demora para engatinhar, demora para andar. O tônus dela parece que é um tônus sempre diminuído. Consequentemente, aquela criança molinha. Aquela criança molinha. É uma criança que não busca o ambiente, ela é uma criança mais reservada. E aí a gente vai observando isso. Então, assim, a equipe ela tem que estar bem preparada para analisar todas as fases do desenvolvimento neuropsicomotor. Se você tem uma equipe bem preparada, você consegue identificar uma criança precocemente. E a intervenção ela tem que ser precoce. Quanto mais cedo você trata, melhores serão as habilidades motoras, psicológicas, enfim, que essa criança vai desenvolver. Selma, só para a gente terminar, né, já está indo para 45 minutos, né, que a gente está discorrendo. Fala para a gente, então, em termos práticos, assim, dá algumas dicas, né, dá alguns exemplos de exercícios, de atividades, assim, para a gente realizar em casa, na clínica também, né, dá para realizar que dê para realizar nos dois. Dá por um leigo realizar? Porque nós temos pais, eu sei que nessa live existem amigos, tem pai de paciente, tem profissionais, ex-alunos, alunos, colegas de trabalho. Sim. Então eu achei assim, uma live muito... Eu gosto desse encontro de vários públicos, porque
Às vezes você vai fazer uma live e você fala, mas que termo... Eu vou usar uma linguagem mais científica, uma linguagem mais simples, vou usar termos técnicos. A gente faz um equilíbrio, a gente usa uma linguagem menos técnica, mas também vai dar uma abordagem que pode ser usada tanto em casa quanto em clínica, ok? Bom, primeira coisa, a gente tem que ver a idade da criança. Eu falei para vocês em determinado momento que quando você vai usar o lúdico dentro da psicomotricidade, você tem que identificar a idade da criança e o brinquedo que você vai usar. Mesma coisa é atividade. Não adianta eu quero fazer uma atividade da criança pular, mas ela ainda não está na fase de pular. Então nós temos que identificar. Bom, vamos pegar uma criança, um recém-nato, tá ok? De 3, 4, 5 meses. O que a gente pode fazer com esse bebê? Então, ele é um ser pequeno, ele ainda tem reflexos, e assim... O bebê, pessoal, ele não reconhece ainda o que está à sua volta. Os bebês, eles também não se reconhecem. Eles estão inseridos no mundo, mas eles não têm reconhecimento do corpo. Eles são reflexos. O sistema nervoso deles não tem maturação ainda. Então, o que eu posso começar a trabalhar? Meu bebê tem 6 meses, eu quero trabalhar com ele. Então, eu posso começar a estimular... esse contato do corpo com o mundo, com o ambiente. Então eu posso estar colocando esse bebê na posição prona. Barriga para baixo, seria? No decúbito ventral. Então, o decúbito ventral ele vai favorecer que essa criança ela desenvolva um controle cervical. Ela comece a explorar o ambiente. Eu posso usar muito espelho. Eu aconselho sempre os pais com bebês de 6 anos e 6 meses usar o espelho, porque ela vai reconhecer a imagem corporal dela no espelho, que ela tem cabeça, que ela tem braços, que ela tem perna. Então isso é muito legal. Aí você pode pegar o braço da criança, levantar na frente do espelho, ela tocar no espelho. Você pega o pé da criança. Isso é muito legal. 7 a 9 meses, a criança ela vai crescendo. O que eu posso trabalhar? Bom, 7 a 9 meses, a criança ela vai começar a engatinhar. Então ela vai começar a conhecer o mundo de uma forma mais eficaz. Então eu consigo trabalhar com que a criança explore um ambiente, eu posso colocar um tatame, eu posso trabalhar texturas diferentes para essa criança estar engatinhando, eu posso estar explorando que ela pegue objetos, que ela sinta objetos, posso continuar o trabalho do espelho. Se ela começou a engatinhar, eu tenho que começar os circuitos psicomotores. Eu não tenho condições, porque a gente usa muito o túnel. Então, se você tem como comprar o túnel, a gente usa muito em psicomotricidade. É um túnel de tecido. Você pede para a criança entrar no túnel, engatinhar e pegar um objeto. Mas eu não tenho túnel. Você pode fazer o túnel com caixas de papelão. A gente faz com as caixas de papelão. Você coloca a criança no início do túnel, vai para outro canto e dá um objeto para ela pegar. Estimula ela a pegar. Então a gente vai trabalhando isso. Mas meu filho tem 1 ano, 12 meses. O que eu posso começar a trabalhar, né? Então eu posso já, com 1 ano, introduzir formas com encaixe. Ela encaixar objetos, ela criar uma sequência de objetos. Posso começar a trabalhar isso. Sem contar que 1 ano a criança começa a andar. Então eu posso começar a introduzir, por exemplo, 1 ano e meio, eu consigo introduzir circuitos com almofadas dentro de casa. Então eu posso pegar várias almofadas, criar um circuito para que ela ande em cima das almofadas. Eu posso colocar o túnel, um objeto para ela pegar após o túnel, ela escalar o sofá. Eu posso fazer, muito legal, dentro de casa, a gente fazer... os acampamentos na sala. Você falar para a criança, hoje nós iremos dormir na sala e acampar na sala, e você puxa o sofá vai se transformar numa montanha, e você cria todo um contexto lúdico com os objetos que você tem em casa. Um puff. Você pode criar um monte de coisa. 2 anos de idade. Você tem uma criança com 2 anos de idade. Então você pode comprar um colchonete e enrolar a criança no colchonete
e dar vários estímulos motores para essa criança sentir. Você pode trabalhar a panqueca, que é o enrolar da criança e desenrolar. Você pode trabalhar a caixa dos tesouros, na qual a gente pega uma caixa quadrada e ela tem que ter vários furinhos. Você faz vários furinhos e coloca barbante. E dentro da caixa tem vários objetos. E a criança tem que transpor o barbante e tentar tirar esse objeto. Mas tem bastante barbante. Então ela tem que dar um jeito de tirar isso. Tá, ok? A gente pode usar o paraquedas, que é um objeto que a gente usa dentro das sessões de psicomotricidade. Nós podemos usar tira ao alvo com a cartolina. A gente pega uma cartolina, faz vários furos na cartolina e a criança tem que jogar uma bola e essa bola ela tem que acertar o alvo. E assim, a criança ela vai crescendo, eu vou introduzindo atividades mais bem elaboradas. Mas o importante é o quê? Que a psicomotricidade eu não preciso gastar. Eu não preciso investir muito dinheiro. Eu consigo fazer dentro de casa. E claro que nós, profissionais, a gente sempre vai investir em novidades, a gente sempre está antenado nesse mundo, e é um mundo fascinante, encantador, porque entrar na ludicidade é um mundo que você contextualiza muitas situações com a criança. Então seria isso, né? Umas orientações. Selmo, eu agradeço muito a entrevista. Fiquei muito feliz mesmo porque eu conheço o seu trabalho e vejo o resultado que se tem, né? E isso para mim é muito gratificante, né? Eu tive a experiência de trabalhar dando aula de psicomotricidade no semestre passado. Peguei essa disciplina, assim, foi muito rápido, né? Então eu tive que aprender em tempo recorde, e então eu tive um conhecimento muito superficial sobre ela, né? Do tanto que eu gostaria de aprender, e eu vi a beleza que é trabalhar com a psicomotricidade, apesar de eu não ter tido a experiência clínica, né? Eu ter ficado no campo teórico, né? Ter estudado Vallon e Piaget, né? A história da psicomotricidade, as técnicas que eu fiz com os alunos, né? Alguns alunos estão aí online e vão lembrar disso. Então, assim, eu gostei muito e é muito gostoso a gente ver na prática, né? Então, você falando, eu estou associando a teoria, você falando da prática, eu estou associando a teoria, isso é muito legal. E para os leigos também, né? Para quem não entende, o que é psicomotricidade? Agora a gente entende como trazer a ludicidade, a brincadeira com o objetivo de ganho motor, né? De pegar essa assimilação, essa comunicação com o indivíduo autista, com o paciente autista, e comunicar-se com ele de uma forma lúdica, de brincar com ele, e ele aprendendo, incentivando o aprendizado motor através da brincadeira. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Eu espero que você continue desenvolvendo-se desse jeito, né, se evoluindo. Eu espero que você escreva um livro, por favor, né? Faça isso pela gente, para facilitar o nosso aprendizado. Eu estou deixando o seu contato, né, na tela, para que quem tiver dúvida, tiver interesse de te procurar para tirar dúvida, aí eles anotam, tá bom? Eu espero que você também continue com a gente, né? Um dia venha falar sobre o método ABA, né? O outro método que você também está aprendendo. Então, parabéns mesmo, tá bom? Eu espero que agora... A oportunidade é uma área muito apaixonante. Quem não conhece e às vezes conhece e tem medo. Pessoal, é muito apaixonante trabalhar com a psicomotricidade. Não sabemos como vai ser o futuro, por conta que agora é profissão. Estamos na luta para colocar a psicomotricidade como uma ocupação reconhecida. A Associação Brasileira de Psicomotricidade ela é bem consolidada.
E se você formou, é profissional, faça uma pós num local que seja reconhecido e comece a exercer a psicomotricidade. A live não dá para a gente abordar de uma forma tão aprofundada, né, o desenvolvimento, as fases e o que fazer em cada fase. Mas use sempre o que você tem em casa, o que você pode usar com o seu filho, com a sua criança. Quero agradecer também todo o pessoal que tirou o tempinho para estar assistindo, os amigos, ex-alunos, colegas profissionais. Quero agradecer o apoio da editora Vicenza de São Paulo. Em breve haverá novidades, Fer, respondendo sua questão. Teremos novidades, teremos o lançamento de um livro que vai ser muito apaixonante, que terá uma leitura incrível e bem esclarecedor. Então, gostaria de agradecer a oportunidade e todos vocês que estão aqui nessa live com a gente. Obrigado, pessoal, que ficou aí com a gente, paciente. Obrigado pela presença, que nos escutou aí esse tempo todo. Obrigado mesmo, de coração. Estou muito feliz. Estava um pouco ansioso, né, para que tudo funcionasse, né? Quebrei a cabeça aqui, mas eu agradeço muito a todos os presentes, né, gente de longe, meus primos. Tem um primo meu aqui que se interessa por essa área, conhece, né, conhece esse desafio que é a educação, né? Minha prima de Murutinga, Claudinha, né? Tem bastante gente aqui, a Camila Canato lá de Cascavel, no Paraná, né? O Danilo, o Dr. Danilo. Então, assim, bastante gente de longe, os alunos, né, ex-alunos, meus amigos, meus colegas de trabalho, muito obrigado mesmo. Semana que vem, então você já se inscreve aí, curte, né? Semana que vem nós estaremos com outro profissional também top, igual o Selmo assim. E muito obrigado mesmo, Selmo. Então, um abraço, pessoal. Vou deixar aí vocês, tá bom? Um abraço mesmo, Selmo. Tudo de bom para você. Tá bom? Muito obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal. Tenha uma excelente noite e muito sucesso a todos na caminhada. Valeu. Um abraço. Um abraço.